Saiba os bastidores de cada pique do G3X e um pouco do draft também, que a pouco vai comentar, né? O draft do G3X e tal. Sou fã dele, absoluto, referência. Vou assistir com vocês, até pra gente entender também um pouquinho das escolhas deles, né? Eu expliquei pra vocês as minhas hoje, entender um pouquinho das dele. Porra, tô animado. Pô, muito time bom, mano. Vai ser competitivaça Kings League Brasil. Vamos ver. Tendo compromisso com a verdade do que pode ser falado, vou explicar um pouquinho do draft do G3X, algumas coisas que a gente acreditou nesse draft, como é que foi a ansiedade, os bastidores de cada pique, e para você entender um pouquinho essa montagem e conhecer cada um dos jogadores aí da G3X FC que jogarão nesse draft. Vamos que vamos, já vamos abrir com o nome dos jogadores. Bora que bora, galera. Esse é o time do G3X e a primeira coisa importante de você lembrar é: a gente escolhe 10 jogadores e 3 jogadores são estrelas. E vocês já sabem, já estão cansados de saber das nossas estrelas, Andreas e Rufino, e agora do Kelvin, que não sairá, que ficará com a gente. Então a gente tem Andreas, Rufino E é presidente. e Kelvin, tá? Nos sistemas que a gente joga, tá? Nos sistemas que a gente joga, a gente tem então o Kelvin no ataque, né, que seria o Kelvin no ataque, o Andreas na ala esquerda, lembrando que a gente joga com esse ala invertido, então o jogador com a perna direita joga pela esquerda, o jogador com a perna esquerda não precisa ser assim, tá? É uma tendência que a gente tem, mas não precisa necessariamente ser assim. O jogador ala direita com a perna esquerda, e a gente tem ali um fixo, um ou dois zagueiros, ou um fixo e um jogador um pouco mais móvel, e a gente faz esse trabalho que a gente vai ter, já teve no Mundial, com o Rufino, que é um jogador de característica de cair um pouco mais para a esquerda, mas do Rufino ser um jogador que também é um comandante ali do meio de campo, é um cara que... Pô, é muito legal a Poca falar isso, porque, tipo assim, é basicamente a expectativa que a gente tinha também, e evidentemente que ele sabe disso até. Que, por exemplo, a G3X, como ele falou, tinha o Kelvin, que é referência do ataque, né? Como se fosse o pivô, mas o Kelvin circula por todo o gramado, porque ele é bom pra cacete fazendo tudo que ele se propõe a fazer dentro do campo, né? Então ele é o pivô, mas sai da área, é mobilidade. E você tem o Andrés, que é ala esquerda, né? Ele é destro, mas joga pela esquerda pra ter a perna pra dentro, né? O tapa, o drible pra dentro pra conseguir finalizar. Então, assim, ele tem um ala pela esquerda, que é destro. Ele tem um pivô, que é o Kelvin, que circula para o ataque inteiro. E tem o Rufino, que é um meia, que consegue trabalhar e ser um circulador de bola, que é muito bom. E aí, por exemplo, no nosso caso, a gente tem 2 alas, né? O ala pela esquerda destro, que é o Juninho. O ala pela direita canhoto, que é o Davi. E tinha o El como wildcard, que era o nosso meia, que pode também fazer uma função mais defensiva, porque ele é polivalente. Assim como o Rufino também pode fazer. E aí, o que a gente esperava? A gente esperava que a G3X fosse picar, nas suas 2 primeiras piques, um jogador que pode ser o cara um suporte defensivo, que a gente imaginava que fosse o Bueno ou o Wembley, pela preferência deles, e um ala canhoto, que é o que eles não tinham como wildcard, tá ligado? Um ala canhoto. Então, a gente já sabia que, por exemplo, pela lista do draft, tinham 3 jogadores ali que talvez fossem alvo da maior parte dos times para ser ala canhoto. Que era o Keno, que foi pro time deles, que é muito bom, que é do Bagagem, o VB e o Marcelinho. Então eram basicamente os alvos que a gente imaginava que eles fossem. Eles preferiram o Keno, e o Keno é muito bom mesmo, tá ligado? Muito bom. Pegaram o Davi? Pegamos o Davi, tem um tempinho. Que tem liberdade, se movimenta e tem essa liberdade com o G3X. A gente tá construindo isso cada vez mais pra ser o nosso meia. Por que eu tô falando isso? Oi, desculpa, Jogoso. Aquele Luiz que é ponta. Que a Loud pegou também, não é ponta, não? Luiz ou Lucas? Lucas. É destro, é ponta. É do Bagagem também. Por quê? Quando a gente pensa, então, no nosso time titular, né? Ah, foi mensagem na live da Poca, não foi na minha não, perdão, tomei até um susto. Vamos falar deles, vamos falar deles. Vamos falar aí também de todos. Acabei deixando as mensagens abertas, peço desculpas aí, que agora estamos gravando para o YouTube. Mas, quando a gente pensa, então, no nosso time, continuando a ideia, quando a gente pensa no nosso time, o que falta no nosso time? Primeiro, goleiro. Sim. Segundo, um fixo. Terceiro, um ala direito com a perna esquerda ou com a perna direita, sendo um ala que vai jogar pela direita. E o quarto jogador, ele pode ser um jogador transicional, ele pode ser um outro defensor, na teoria seria outro defensor, você pode dar mais liberdade para o Rufino,
ou se você tiver um jogador ali alto, e é por isso que eu tô dando essa introdução para você entender esse terceiro pique, né? Vamos lá. O que acontece, galera? Primeiro pique, tá? Muita gente perguntou, pô, o Wembley foi até o 7, vocês esperavam o Wembley ser o 7º? Não, tá? Eu também não. Não. Em todos os momentos a gente faz a nossa lista de prioridade e em todos os momentos a gente vai cortando quando a galera escolhe. Porém, né, ninguém foi escolhendo o que era de uma lista nossa de primeiras prioridades. Eu achei que o Por Wembley ia isso, ser na 1, cara, tá? que eu comemoro. Eu também. Eu só imaginava que ele não Na fosse Fúria. sair pra Fúria pelos bastidores que a gente soube. Então Ah, tá. eu achava que ele não ia pra Fúria já. Mas eu achava que ele ia pro Nivelados, por exemplo. Achava que ele ia pra outro time que escolhesse antecipadamente. Não imaginava que ele fosse sair pra G3X. E aí... É engraçado a pouco eu falar isso porque, tipo assim, basicamente aconteceu a mesma coisa com a gente. Tipo assim, eles tinham uma pré-definição de gostar de ter o Wembley como primeiro pick e eles não imaginavam que eles iam conseguir ter o Wembley na 7ª pick, tá ligado? A gente tinha uma pré-definição e a gente gostaria de ter o Bueno como first pick e a gente não imaginava em hipótese alguma que ele fosse chegar até o 10º pick. Então, basicamente, as nossas listas estavam parecidas, a minha dele, e diferentes dos outros times, entendeu? Por isso que a gente conseguiu. Eles conseguiram pegar o Wembley na 7ª, eu consegui pegar o Bueno na 10ª. Porque a gente tava pensando basicamente a mesma coisa, a gente não tava contando que os outros times não pegassem esses caras. Entendeu? Pô, eu acho que ficou bem dividido. Tipo, do 1 ao 5 ficou parecido e do 5 ao 10 ficou parecido, tá ligado? Então A foi lista foi mais ou menos isso. A lista de prioridade. Bastidores que a Fúria escolheu o dedo, gente. É isso. A gente tava imaginando. Tipo assim, É que o dedo é muito até bom. o final ficou a dúvida, né? Mas a gente imaginava que a Fúria sempre esteve entre dedo e o Wembley, tá ligado? E aí, enfim, a gente imaginou lá na hora que talvez fosse mesmo o dedo a preferência da Fúria. E aí o Wembley, a partir daí, tivesse à disposição pro segundo, terceiro, quarto pick. Mas até o último momento a gente achava que podia ser qualquer um dos dois, porque eram as duas preferências, acho que todo mundo sabia da Fúria. Então é basicamente isso. Pô, o O dedo Deu tava no seu top 5? Tava. O Deu tava no meu top... Já falei, meu top 5 era Bueno, Douglinhas, Wembley, Dedo e Marlon. Esse era meu top 5. Pra esticar até o 6, porque do 7 até o 10º, a gente tinha algumas dúvidas, tá? A gente ia escolher baseado na nossa posição e no que os outros times começassem a escolher. A gente tinha uma pré-definição, mas a gente tinha algumas dúvidas da ordem que a gente fosse picar os caras. Do 7º ao 10º. Entendeu? Porque a gente ia meio que analisar o que estava sendo feito, analisar a nossa ordem de pique e entender quem a gente escolheria na frente. Mas do 1 ao 6 era bem definidão, assim, na nossa cabeça. Era Bueno, Douglas, Wembley, Dedo, Marlon, GB. GB foi pro time do John Vlogs, o Douglas foi pro Funk Ball, o Wembley pra G3X, Bueno e Marlon ficaram com a gente. Então a gente conseguiu pegar o Bueno e o Marlon, que era meio que 1 e 5, na 10 e na 11. Entendeu? Tá bom, pô. Era basicamente isso. Pô, o dedo ficou marcado pela final lá, mas ele jogou muito bem. Muito bom o Dedo, pô. Muito bom. Muita E é coisa. polivalente, joga em todas. Então, basicamente foi isso, assim. Por isso que eu fiquei tão feliz, né? Eu expliquei isso anteriormente. Eu fiquei muito feliz quando eu fui o 10º e percebi que eu tinha à disposição o Bueno e o Marlon, porque era o nosso 1 e o nosso 5. Então, tu ter o teu 1 e o teu 5 no 10 e no 11 era uma surpresa positiva pra gente, entendeu? Pô, e a partir do momento que tu conseguiu pegar as duas prioridades ali, o draft ficou muito bom pra tu. Não, o draft virou pra mim. Virou. Então, a partir desse momento, pra mim, foi melhor ter sido o 10º, entendeu? Ah. É isso. Moro no pique 5, se eu não me engano, ou 4, porque a partir dali a gente sabia que a gente teria né, dos jogadores que estavam na nossa super lista alta de prioridades, porque se o Wembley fosse picado por alguém, né, já posso até dizer aqui, a gente picaria o Bueno, tá? Então, quando a gente sabe que a gente teria, no mínimo, um dos dois, a gente já tá muito feliz. Claro que a gente fez várias situações com os dois picados, tá? A gente conversou muito sobre isso, a gente tinha até no próprio JP, tá? Um dos piques que poderia acontecer, e quando chegar também no Igor, a gente... Do nosso lado, pra abrir pra vocês aí, ser honesto, porque aqui é live da verdade, né? Eu não posso falar sobre tudo, mas algumas coisas que eu posso falar, eu falo a verdade, sendo sincero, né? A gente não trabalhou com a hipótese de escolher goleiro no primeiro round. Não trabalhamos, tá ligado? A gente trabalhava com uma hipótese remota de escolher goleiro no segundo round, mas a gente estava bem satisfeito com os goleiros que a gente viu no tryout. Então a gente
pensou basicamente em primeiro e segundo round montar um quinteto forte, aí no terceiro round picar goleiro. Assim, então tava bem pré-definido na nossa cabeça. A gente não sabia qual ia ser a ordem das escolhas. A gente se preocupava caso o goleiro começasse a ser escolhido muito rápido. Então, basicamente, isso poderia startar na gente um processo de urgência, né? Ia ser uma urgência. Imagina, sai um goleiro, sai outro, a gente fala, fudeu, tem que escolher. Aí é urgência, pintou a urgência. Mas desde o começo a gente estava meio que desenhado pra goleiro, a gente picaria do terceiro em diante. Os dois primeiros ia ser fechar um quinteto muito forte de jogadores e depois pegar o goleiro. E a gente não sabia como os outros times iam seguir com isso. Se iam picar goleiro no first pick, ou no segundo, ou no terceiro. A gente imaginou, pela quantidade de goleiros que tinham como wild cards, que os times não fossem priorizar goleiro, porque, em teoria, teria goleiro bom pra todo mundo. Mesmo que, óbvio, tem um melhor que o outro? Tem. Tem um que é mais atrativo que o outro? Óbvio que tem. Mas como tinham times como muito goleiro, tinham vários times com goleiro wildcard, então a gente imaginou que teria goleiro atrativo para todos. Então a gente falou assim, talvez não peguem goleiro de first pick. Só que isso virou já no sorteio. A Nivelados veio com goleiro, o Condzilla veio com goleiro, e veio mais alguém com goleiro, se não me engano, do first pick. Não foram 3 goleiros ou foram 2? Foram 2. Ah, o Vitão veio como o segundo pick da Fúria. 3 goleiros de imediato. A gente startou um processo de urgência. Então a gente picou o nosso segundo jogador e um goleiro como terceiro. Tá ligado? Então foi basicamente isso. Desimpedidos, olha aí. É isso. Tu tá inteira no regulamento? Ou não? Ô, por quê? Por acaso, vou dar o exemplo do dedo, tá? O dedo vai lá, o dedo anulou o Kelvin. Caralho, preciso ter ele pra ir wildcard no próximo campeonato. Ele pode? Não sei. Acho que sim, Legal. mas não sei. Falei isso que saberia tudo do regulamento, né? Não sei. Acho que pode. Eu acho que ele pode receber proposta de wildcard. Pode receber. Mas aí, o cara. E o draft fica com -1? Aí a gente tem que entender como é que seria a substituição do dedo no draft, porque ele é um first pick, né? Tu não pode substituir pelo Exato. centésimo primeiro, porque Ah. aí você se fudeu, né? Então, tem que entender. Tem que entender. É depois de um ano? E acho que você ganha a multa fictícia do dedo também pra você escolher jogador, tá ligado? Tem essa também. Você vai botar preço nos seus jogadores. Então, por exemplo, o dedo vai valer 100 e tantos milhões na Fúria. Se aí o dedo vira wildcard, a Fúria vai ter 100 e tantos milhões pra contratar. Entendeu? No mercado. E ela pode alvejar um first pick de outro time. Tá entendendo? Basicamente? Entendi. Mas falaram aí que precisa ter um ano aí de. Tem que ficar um ano fora? Nossa, não sabia disso não. Explica um pouco mais. Então, quando chegou no pique 5, se eu não me engano, na verdade 4 ali, quando o quarto time não picou, a gente já sabia que a gente teria ou Wembley ou Bueno para compor o nosso primeiro fixo. Então a gente já tava tranquilo com isso. O cara falou, se não jogar como draft, tem que ficar um ano fora. Um ano fora é se negar a jogar, eu acho. Não sei, mano. Tem que entender isso legal aí, tá ligado? Depois eu não tenho a informação completa, não vou conseguir passar com certeza, mas... Enfim. É porque isso pode ser importante pra caralho pro próximo split. Pode ser, a gente vai ficar por dentro disso. Mas é isso, assim, moleque, a minha prioridade estava muito alinhada com a D3X na primeira parte da lista, tá ligado? E é até engraçado e legal de perceber que a gente trabalhou de acordo até com uma comissão que é muito bem montada e estruturada os mesmos pensamentos, né? Tá ligado? Então a gente estava alinhado, a gente D3X com as prioridades que a gente tinha no draft. Tanto que o Bueno era a segunda opção em relação ao Wembley, e pra mim, era basicamente, eles estavam na top 3 ali, os dois. O Bueno era meu first pick por conta de outros motivos para além ali do que ele tá exemplificando, que, pô, como eu falei, né? O Bueno, pra mim, além de ser um cara de 22 anos, com uma potência física muito grande, já tem um certo entrosamento com a nossa equipe, que a gente tava montando, por ser do bagagem. Ia jogar muito tempo com o Davi, com o Felipe, jogar com o Marlon, jogar com o Juninho, com o El recentemente, então já conhece todo mundo. Então a gente preferiria o Bueno nesse sentido por conta de contar com o cara durante 40 minutos. E é um cara que dá também mobilidade ao time, tá ligado? O Bueno, ele pode ser fixo, mas ele pode ser o 0-1, né? A posição 0-1. Ele pode jogar como 2, pode jogar como 3. E até como ala ele joga. Então, assim, ele é bem versátil nesse sentido. Assim como o El. Então dá muita variação pra gente. Por isso que a gente optar pelo Bueno, entendeu? Mas o Wembley é um fenômeno absoluto. E tava na nossa lista de prioridade. Era nosso 0-3 ali, tá ligado? Da nossa lista. E olha que eu debati o Wembley como 0-1 durante muito tempo. Muito tempo. O Wembley foi o 0-1 da nossa lista durante muito tempo. E a gente foi entrando em debate com a comissão técnica, entendendo
qual estratégia a gente seguiria, até porque a gente imaginava que seria muito difícil ter o Wembley no draft. Só se você fosse first pick. Só que aconteceu diferente, né? Ele saiu como 7º, porque ele é fenômeno, pô. Só que a gente imaginava que ele saísse como 1, 2 ou 3. Ele saiu como 7º. Assim como o Bueno. Eu pensava que ia sair como 1, 2, 3, 4. Saiu como 10º. Então, tudo aconteceu de forma diferente que a gente imaginava. Entendeu? Veio o 5º pick, não foi no Wembley. Veio o 6º pick, não foi no Wembley. Se eu não me engano, teve o nivelados, né? Que o Dabá fala, todo bom time começa pela parte de trás Pelo goleiro. e tal, e a gente ficou, vixe, ferrou, né? Mas acabou que não picaram também o Wembley, e quando chegou na gente foi muito tranquilo pra gente escolher o Wembley, um cara que a gente trabalhou no Mundial, foi muito importante, vocês podem ver pela minutagem dele no Mundial, e é o pick 1 do G3X, número 010, o Wembley Luiz. Bem demais, Então, pô. A gente... Pô, olha esse quarteto, velho. O Wembley, Rufino, Andres e Kelvin, pô. Bem demais, pô. E o Keno, que vai ser falado agora, também é muito bom, pô. É muito bom. Sabia aí, tendo o Wembley, a gente sabia que com todos os picks que já tinham tidos, a gente teria essa parte do nosso, vamos dizer, ala, né? A gente teria esse ala e sobraria ali e que a gente teria essa escolha. Alan e Melequinha foi pick do Fluxo, não tava no top por vocês? Melequinha tava entre os nossos 10, mas tava ali condicionado do 7 ao 10 pra gente, entendeu? Pra você entender. E a gente entenderia o Melequinha ali com que prioridade a gente daria pro Melequinha conforme os outros times fossem se posicionando e conforme fosse a nossa posição no sorteio. O Melequinha é fixo, não é? Ele faz mais de uma função. Ele é mais 2 e 3 do que 1, entendeu? Tá, É o fixo. Ele é mais 2 e 3 do que 1, mas ele pode fazer 1 também. Mas preferência, assim, tu ia preferir o Michael ou o Melequinha? Difícil. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu acho que a gente optaria pelo Melequinha. Pra ser honesto. Amo o Maicon, mas acho que a gente iria pelo Melequinha. Mas é isso, assim. O Melequinha tava na nossa entre a nossa 7ª e 11ª ali, mas tava ali na nossa primeira página, o Melequinha. Primeira página, entendeu? E, no geral, é o que o Apocão falou, mano. A gente tava bem alinhado, assim. O Bueno, ele quase foi nosso wildcard, cara. Eu já falei isso algumas vezes e repito. Ele quase foi nosso wildcard. O Bueno, ele foi o cara que mais se aproximou de todos os nomes que a gente debateu a ser nosso wildcard, tá ligado? Antes da decisão final que a gente tomou pelo El, pelo Davi, pelo Juninho. Ele quase foi o wildcard nosso. Quase. Então a gente tava, porra, anestesiado com a possibilidade de ter ele com a gente. Então, basicamente, a gente tá assim como o G3X ali, basicamente, ele tem 4 wildcards no time, a gente conta que a gente tem 4 wildcards no nosso time também, tá ligado? Cara, tem três times que o pessoal tá falando que tem 4 wildcards, que era vocês, o G3X e a Fúria com o dedo. O dedo é como se fosse o wildcard também, mas tem vários times com um quinteto forte, cara. Quarteto, quinteto forte, tá ligado? Vários times, mano. Olha, na volta. Esse ala esquerdo, ele dificilmente ele sairia ali nos, né? Eu acho que é importante pra galera citar, pra galera entender que a gente tinha alguns times que com o draft ficaram mais base pra gente do que outros, tá? Porque eram os times que estavam atrás da gente. Porque a hora que a gente picava o 7, a gente tinha 3 escolhas que eram Capim, Loud e Real Elite, e depois voltava na gente. Depois que a gente picasse aqui, a gente teria muito tempo pra pensar no próximo. Pô, então... O nosso era doideira, moleque. A gente picava 2, esperava 20. Picava 2, esperava 20. Moleque, era uma pica voadora. É porque no início deu tudo muito certo pra gente. Então a gente nem ficou com esse receio. Mas você pica 2 e espera 18. Rapaz, bonecos. Pica 2 e espera 18, 19, sei lá, 20. Doideira. Então a gente tava sempre muito esperto, principalmente nesses adversários. A Loud acaba picando um dos jogadores que poderia também ser o nosso ala direito, tá? Que é o Lucas Henrique, o 064, que é o pick 1 da Loud. É um dos jogadores que também poderia ser também, o Lucas Henrique também, né? Se a Loud não te escolhe... Mas aí o Lucas, ele daria uma característica diferente pro G3X, porque ele é destro, né? Então ele não seria o ala canhoto que o Apocão quer, tá ligado? O Luquinhas, ele é destro e joga pela esquerda muitas vezes. Ele também consegue jogar pela direita, né? Mas ele é destro. Então, a G3X pensou no cara canhoto e o Luquinhas, ele é muito bom, mas é destro, tá ligado? Então, por isso que talvez eles tenham
sido confortáveis no Keno também. Óbvio que eles não tiveram nem a possibilidade de pegar o Luquinhas, que é muito bom, mas é destro. Por isso que a gente não pensou nele também, porque a gente já tem o Juninho, que é destro, assim como o G3X tem o Andreas, que é destro. Então, a gente não pensou no Luquinhas inicialmente porque a gente já tinha um cara pra função dele, entendeu? Você estaria nessa discussão caso, né, a gente não tivesse também ali o Keno. Então o Keno, eu já tinha conversado com ele era uma prioridade alta pra gente, a gente sabia. O Andreas disse que o Dendele vai surpreender. Cara, assim, o Dendele vai surpreender, pô, com todo o respeito do mundo. Eu acho que a rapaziada que não tá acompanhando o cenário de futsal, mano, porque eles montaram um time que joga junto, tá ligado? Montaram um time que é entrosado. Corinthians e Ponte Preta ali. Então, é isso, mano. Assim, é um time que a gente considera forte, tá ligado? A gente considera um dos times que vai brigar. Eu, particularmente. Tipo assim, eles montaram um time base do Corinthians e Ponte Preta. A gente tem 5 jogadores do Bagagem como base do nosso time. G3X tem caras que jogam juntos há muito tempo. O Wembley, Rufino, Kelvin, Andreas, e tem o Kelvin, e tem uma comissão técnica fantástica também. Então, assim, é isso. A Fúria já tem o quarteto deles joga junto também há bastante tempo também. Então, é isso. Mas assim, o Capim FC eu gostei bastante das escolhas deles também. Já falei, os 2 times que mais tinham listas parecidas com a nossa eram o Capim e G3X. E pegaram mais jogadores, tipo assim, que a gente tava pra pegar, pegava. Tava pra pegar, pegava. Era Capim e G3X. Que o time do Real Elite não ia escolher ele, porque eles têm o Davi, apesar deles gostarem do Keno, o Real Elite, que é o time do estagiário, e tem a base do Bagagem ali, eles já têm um jogador canhoto para essa posição. Então a gente já imaginava que dificilmente esse time acabaria picando, e por algumas partes de estrelas mesmo, né, de estrelas que a gente vê de algum dos times, a gente tem também o Lucaneta, que é um jogador que tá no Capim, então a gente também achou que o Capim não estaria, então por isso que a gente ficou bem tranquilo e a gente tinha bastante certeza que o Keno estaria com a gente. Pensaram perfeito. Pra esse pique, né? E... Saiu da Fúria? Saí tem um tempinho, meu lindo. Saí tem um tempinho. Tô agora de nova casa. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. A gente então consegue, nessa volta, picar o Keno. Eu acho que aqui ainda dá pra falar, né? Até como uma coisa de coisa... Caso o Keno, né, como a gente não tinha o Lucas, caso o Keno não tivesse ainda sido picado para essa posição, muito provavelmente a gente teria o Luquinhas, o Lucas Japa, o 216, tá? Que acabou sendo picado depois ali pela Loud. O Lucas Japa tava na nossa lista também. Muito bom jogador. Ala, mas é versátil. A Loud que picou. Bom jogador. Também. Ele é um menino destro, tá? Mas que a gente vê como que tem muita variável. Mas nessa segunda prioridade era o Keno. Então ali a gente acaba... O que fica faltando pro nosso time? Um goleiro e um segundo defensor. Só que o que vale lembrar, a partir de agora, e isso é importante pra gente falar agora, a partir de agora... Tira a folha do teu sobrenome? Aonde, meu rei? Ah, do lado dos seguidores ali? Ah, tá. Isso aí é da Twitch, pô. Ah, agora é que eu entendi. Explica o pique do Marlon? Cara, o pique do Marlon eu até expliquei no começo. Tô no meio do vídeo do Apocão, né? Era o foco, mas eu posso explicar de novo pra você. A gente queria, desde o início... o Marlon é pivô, né? A gente tinha 4 nomes pra pivô que a gente gostava, tá ligado? Que era o Douglas, o Marlon, o Thor e o Rock. Tá ligado? O Douglas saiu cedo no draft pro time do Condzilla. Era o pivô do Bagagem também. A gente gostava bastante da ideia dele por ser um pivô de mobilidade. E desde o início a gente queria um pivô que, além de dar a sustentação que um pivô tem que dar, que fosse um cara que, fora da área, conseguisse jogar bem. Porque a Kings League, ela projeta o pivô pra fora da área o tempo inteiro por conta da linha de impedimento. Então, a gente queria um cara que fosse bem fora da área, tá ligado? E a gente queria um cara que fosse sinônimo de gol, mano. A gente queria um cara que, assim como o Kelvin, não estou comparando jogadores, beleza? Mas o Kelvin é um cara que ele produz gols em número, escalar, cavalar, tá ligado? Ele produz gols. Todo jogo tem tantos gols do Kelvin, tá ligado? Ele produz gols. Então a gente queria um cara que produzisse gols pra gente, entendeu? Tipo assim, que a bola chegasse lá na frente, sempre tem o filho da puta lá botar o pezinho e botar a bola pra dentro. Aquele cara que cheira gol, fede a gol, entendeu? E o Marlon, ele basicamente é um dos caras, o cara
que nos últimos anos ele ficou rivalizando gols com o Kelvin no Futset Brasil, tá ligado? Então ele sempre ficava lá, artilheiro dos campeonatos que ele jogava, junto com o Kelvin. Às vezes era o Kelvin um, ele o outro, Kelvin um, ele o outro. Ele é do Paraná, então talvez não esteja no holofote aí da rapaziada de São Paulo. Então, ele chegou agora no Bagagem recentemente e a gente, porra, já conheceu mais de perto, vi jogando de perto. É fenômeno, assim, é assustador, é muito, muito, muito bom. Então eu já fiquei bem tranquilo com o pique Marlon, tanto que ele era a nossa 5ª prioridade do draft, né? A gente picaria ele se a gente... Como eu falei, a gente tinha Bueno, Douglas, Wembley, Dedo e Marlon. Então, um pique bem, porra... Foi bem surpreendente ele sobrar pra 11 pra gente, mas a gente acreditava que podia acontecer pelos wildcards que tinham as equipes e a gente conseguiu pegar ele e o Bueno. Então pra gente foi, porra, estouro do bilhete, foi maravilhoso, entendeu? Se Marlon não cravar, sabemos o motivo da tua zica. Cara, mas no fim das contas, mano, não é nem sobre zica não, mas eu vou te falar aqui, mais uma vez eu falo, e acho que o Apocão falou sobre isso também, mas a verdade é que, assim, tudo que a gente tá podendo fazer até agora, tudo que a gente pôde fazer de melhor pro time até agora, eu acho que a gente conseguiu fazer, tá ligado? O nosso papel era esse, assim. O do Apocão, ele é muito mais campo do que eu, porque eu tenho outra função. Ele tem outra função em relação ao time da G3X em relação à minha. Então ele vai cuidar muito mais dessa parte campo, desempenho de jogadores do que eu, tá ligado? Mas assim, honestamente, mano, agora é trabalho da comissão técnica de botar esse cara pra jogar, tá ligado? Porque assim, a gente conseguiu fazer um draft foda, na minha opinião, tá ligado? Só que não quer dizer porra nenhuma isso. Como eu já falei, eu posso chegar aqui e falar, foda, a gente tá com um draft foda, a gente tá com os caras que a gente queria, a gente, porra, o nosso first pick veio na 10ª, nosso quinto veio na 11ª, eu tô feliz pra cacete. Pô, do caralho, rapaziada, do caralho, hein? O time tá pica. Se chegar lá e tomar pica, nada valeu a pena, entendeu? Nada valeu a pena. Então a gente tem que chegar lá e mostrar dentro de campo o porquê que a gente acha que o time tá tão bom. Se não mostrar, nada do que eu discursei aqui valeu a pena. Nada. Então, hoje, no campo da teoria, eu tô muito satisfeito. Porra, a gente conseguiu contar com quem a gente queria contar. O problema é, a teoria não resolve porra nenhuma. Entendeu? É isso. Então a gente tá agora focado em começar a trabalhar campo e bola, passar isso pros jogadores, passar a forma que a gente quer que eles, porra, performem dentro do gramado, para que a gente consiga trazer essa teoria pra prática, pra gente conseguir espelhar o bom desempenho que a gente acha que a gente teve no draft em campo, porque é o campo que decide, mano. A gente chegar lá com um time bom, tomar 2, 3 varetadas, entendeu? Tudo que eu falei aqui foi por água abaixo. E eu tenho plena convicção de que, mano, vai ser muito competitivo a Kings League, tem vários times fortes, e tudo que a gente estruturou aqui pode ser posto em dúvida daqui pra frente, entendeu? Então por isso que eu não tô falando assim, pô, família, olha só, fudeu, acabou. A gente vai ser o time a ser batido. Não, mano. Seria, porra, leviano e prepotente eu fazer isso, tá ligado? Soberbo. Eu não vou fazer essa porra. Eu posso falar pra vocês, estou muito feliz com o trabalho realizado até agora. Acho que o time tá muito bom. No entanto, precisamos demonstrar dentro de campo que o time tá muito bom. Ponto. Entendeu? Tem que mostrar dentro de campo. A gente teria que esperar 12 picks até voltar pra gente. Então, muita gente já tinha saído e muita gente ia sair, né? Até voltar pra gente, até chegar a gente. E tá. Obviamente, galera, claro, como eu tô falando, os wildcards influenciaram totalmente, porque eles são 3 titulares em 3 posições específicas. Então, a gente prioriza isso. Mas é importante para falar porque quando volta aqui no nosso pique do Vitinho, então vamos lá, o Wembley dispensa comentários. O Keno é reserva do Davi no Bagagem, tá? Dá pra gente falar isso com toda a verdade. O Keno é reserva do Davi no Bagagem. E mas é muito bom. Do G3X. Mas é muito bom, Keno. Então, só para vocês conhecerem um pouco mais de jogadores. E quando chega nesse terceiro pique, a gente tem 2 escolhas. A primeira, o goleiro. E aqui a gente vai ser muito sincero, porque nós, como comissão técnica, confiamos em quem? No nosso preparador de goleiros. A gente tem a nossa opinião. E graças a Deus deu certo a nossa opinião aqui, que é o Igor Rezende. Mas eu acho que é importante citar algumas coisas para vocês. Os goleiros, eles tiveram uma divisão. A gente não tem o Barata, porque o Barata é estrela, né? Tem outros times que têm estrela. E nessa divisão a gente tinha o JP realmente, tá?
Por experiência em Kings League, por a gente Sim. ter trabalhado também com ele, pelo que ele, né, mostrou de evolução, experiência no futsal, o JP, ele estava, na nossa visão, como um goleiro de um level que tava ele, né? Sim, concordo. Então, se ele tivesse Concordo. aberto, ele poderia ter sido discutido muito antes, tá? Mas ele foi pique 1. No momento que o JP foi picado, a Fúria picou o Vitão também, que a gente esperava, o goleiro que jogou com eles, que era pra ter sido titular, né, no Mundial de Clubes, mas acabou Sim. que ele teve um problema pessoal e chegou mais tarde, aí o JP começou, e o JP foi muito bem, né, pra você ver como é futebol. A gente entrou ali nesses goleiros, a gente tava nos goleiros já numa lista em que os goleiros que estavam ali pra gente eram muito bons e qualquer um desses que, entre aspas, sobrasse pra gente já seria um bom goleiro. Cara, moleque, exatamente como foi com a gente, moleque. Muito foda ouvir isso do Apocão, porque é uma validação do que a gente fez, foi pensado por eles também, tá ligado? E como eles são referência pra gente, então é do caralho. Foi exatamente a mesma coisa. A gente passou o JP, passou o Vitão, a gente falou, cara, os que tem aqui agora, pros times que não tem goleiro, são basicamente do mesmo nível. Então a gente tá tranquilo. A gente só não queria perder a oportunidade. Tanto que eles ficaram na quarta, a gente ficou na terceira, que era junto com a quarta. Tá ligado? Mas assim, foi isso. Óbvio, galera, isso são decisões na hora, em que a gente tem que ser firme, forte e confiante no que a gente acredita, certo? E todos os times já tinham picado o goleiro e a gente acreditou que a gente conseguiria garantir um jogador que tem experiência boa no futsal e na volta nossa, né, garantir o Igor. Então foi isso que a gente fez. A gente primeiro, porque o Vitinho era um jogador que poderia ter saído pra Capim, pra Loud, pra Real Elite. E pro Den dele também, porque ele era do Corinthians. Diferentemente do Igor, tá? O Igor não poderia ter saído, porque o Capim tem o Barata como estrela, a Loud tem goleiro como estrela, e o time do estagiário seria o único que poderia picar. Então a gente teve esse risco de talvez o time do estagiário picar, só que o time do estagiário acaba picando outro goleiro, que é o Gustavo Rocha, né? Então a gente estaria ali. Se eles picassem o Igor, a gente aceitaria, porque a gente na lista de prioridade de goleiro tava no range, a gente não estaria perdendo o Igor pra pegar um goleiro que a gente teria que crescer. E a gente pensou no Igor, tá? O Igor tava ali na nossa lista, tipo assim, equivalente ao Gustavo, tá ligado? E aí na hora da decisão, a comissão preferiu picar o Gustavo, mas o Igor tava no nosso debate ali como... exatamente onde ele saiu, assim, como terceiro, quarto ali, bem predefinido, tá ligado? Porque, basicamente, também como o Apocão falou, tinha o JP e o Vitão ali, que a gente sentia que eram os protagonistas como goleiros ali do draft. Mas saiu o Ivo antes, inclusive, pra nivelados. Então, que foi uma surpresa pra gente, mas que é muito bom o Ivo também, inclusive com o pé. Então, a gente ficou nessa definição, inclusive, do Igor Rezende com o Gustavo Rocha. Os dois são muito bons goleiros. Tá doido? O Igor Rezende, eu sou fã. Aquele Gabriel ia sair pra um time ser titular, mas ele foi pra ser reserva da Loud, né? Sim. Criar. Não, a gente estaria perdendo o Igor pra picar um goleiro que a gente considere, que o Tato considera que está na mesma prateleira do Igor. Então, nesse momento na nossa cabeça foi, galera, vamos deixar o Igor pra volta, vamos garantir um jogador que completa nosso time, entre aspas, do que a gente precisa de posições, e aí a gente traz o Vitinho, que é fixo do Corinthians, tá? É um jogador que, nesse momento aí... Joga no Corinthians. Jogou no Corinthians, jogou em alguns outros... Quem era a tua prioridade de goleiro? Acho que é a mesma do Pocão, mano. JP e Vitão. Era isso, não tinha muito pra onde fugir, não. Mas eles saíram muito cedo. E como eu falei, a gente se planejou pra não pegar goleiro cedo. A gente preferiu fechar um quinteto forte e goleiro da sexta pique em diante. Sexta pique não, do terceiro pique em diante, sexto jogador em diante, entendeu? A gente queria fechar um quinteto de linha forte e depois fechar o goleiro. Entendeu? É isso. O cara perguntou aqui também sobre... Ainda não consigo levar aqui a sério como uma modalidade, levo como um showbiz muito pelo formato e formas que são apresentadas. Mas estou aberto a me aproximar mais. Mas até então não existe... Não, mas até então existe meio que esse bloqueio. Como levar mais a sério? Cara, John Costa, assim, acho que vai muito do teu gosto, tá ligado? Acho que com o tempo você vai entender o tanto de trabalho que as pessoas envolvidas estão botando em relação a isso. Tipo assim, pra você entender, mano,
eu não vou colocar o dinheiro como ponto crucial da questão, não, porque vai muito do teu gosto pelo que tu tá consumindo, entendeu? Mas pra você entender o tamanho da seriedade que tá sendo envolvida aqui, mano, cada time tem uma folha pra pagar ali de 2 milhões e meio, 3 milhões no baixo. Ano. De custo da operação Kings League. De você, pô, estruturar treinamento, material, jogadores, salário de todo mundo, comissão, salário de wildcard, tá ligado? Tipo assim, deslocamento, pô, CT, tá ligado? Então, tipo assim, mano, cada time parte de um custo anual de 2 milhões e meio, 3 milhões no baixo pra começar a conversar com Kings League, tá ligado? Cara, Então, assim, é uma demanda de trabalho, de envolvimento, de profissionalismo que tá sendo muito posta em prática, entendeu? E aí eu tô falando por mim, mas eu acho que eu falo por outras equipes também. Então, assim, as pessoas estão se envolvendo sério, os jogadores estão sendo tratados como profissionais, recebendo um salário alto pros padrões de futsal, tá ligado? Pros padrões de futsal, por exemplo. Então, assim, e sendo cobrados como profissionais, tá ligado? Pelo menos os wildcards que a gente pode cobrar 100% como profissionais, estão tendo rotina de profissional, pô, ponto, tá ligado? Alimentação, acompanhamento nutricional, academia, treino, rotina, porra, tudo, mano. Tudo. Então, assim, é a Vera, mano. É a Vera, tá ligado? É a Vera. Tem o show business lá do gol duplo, da carta, porra, da regra que é diferente, do gol do presidente e tal, mas, mano, é a Vera, mano. É a Vera. Pô, eu posso falar um negócio? Eu acho que Hum. você tá muito mais interessado de showbiz porque tu não teve a impressão ainda no Brasil, tá ligado? Teve a impressão que o time lá de fora, tá ligado? O time Brasil jogando lá fora. Quando tu vê o bagulho comendo aqui dentro, tá ligado? Com pessoas que tu conhece, conhecendo mais pessoas daqui, Eu pegando a acho que sua sim também. língua, tu vai começar a ver que a modalidade é séria, pô. E, tipo assim, é foda, mano. É isso, assim, a gente tá levando muito a sério, mano. Eu confio muito que vai dar certo. Mas eu não posso mover a minha opinião pelo gosto das pessoas. Eu sei que tem gente que não vai gostar e tá tudo bem, pô. Tá ligado? É só porque, enfim, isso tem feito parte da minha rotina no dia a dia, assim. Eu tenho mergulhado nesse universo. E como eu falei, às vezes eu dou desculpa pra vocês que eu tô, mano, fudido. E não é desculpa, não. É verdade, mano. Tô trabalhando na Kings League, fora de live, bastidores. Mano, porra, às vezes mais horas que eu tô em live, tá ligado? Só de reunião resolvendo coisa, resolvendo coisa. Então eu tô levando muito a sério o bagulho, mano. Então, é isso. Os times. Então é o Fixo que também é um cara que, né, tem boa disponibilidade para São Paulo, é um jogador que tem boa experiência e etc. É um jogador que, diferente do Wembley, né, acho que a única característica que o Wembley tem que não é tão boa, né, diferente do Wembley, o Vitinho é um jogador que chuta bem a gol, né? Então Porra, moleque. O G3X tá fazendo um CT em São Paulo, moleque. Olha o nível de profissionalismo disso, tá ligado? Eles estão construindo um CT do G3X FC, pô. O bagulho é muito foda, pô. Muito foda, muito foda. Referência total. pode também esperar essa prioridade aí para que a gente, quem sabe, consiga ter alguns gols ali se sobrar, né? Se sobrar a bola. E aí isso, né, galera? Lembra que a gente picava o terceiro e já voltava no quarto. Quando voltou no quarto, a gente garantiu o Igor Rezende. E com isso, a gente, na teoria, tá, galera? Teoria, a gente então estava com o nosso time titular. Óbvio que isso é teoria, porque tudo isso ainda vai rodar, tudo isso ainda vai passar, tá, galera? Então, Sim. galera, aí subiu bastante. Nesse momento, tá? Você pode ver o pique 5 de praticamente todos os times, tá? Praticamente não, aqui dá pra dizer todos os times no pique 5 ali. Só o time do Funkball, que acabou tendo, né? O time do Real Elite também, mas acabou sendo o Profeta, e o Profeta é um fixo, a gente não picaria outro fixo nesse momento. O que eu quero dizer é que a partir daqui, os jogadores que têm grande destaque ali, vamos dizer, ou alguma boa história no futsal, eles já tinham, entre aspas, finalizado, tá, galera? Então, Tipo assim, o Pocão tá certo. Do quinto, sexto em diante, ou você escondeu alguém a 7 chaves, tá ligado? Ou, basicamente, você foi pra aquele conhecimento de campo que todo mundo teve que fazer no tryout, pra você entender quem tava à disposição, porque são os caras que estão fora do holofote. Entendeu? Tipo assim, então, aí que eu acho que vem a virada de chave, tá ligado? Tipo assim, você picar bem do quinto ao 10º é bem mais difícil de você picar bem do primeiro ao quarto, tá ligado? É bem mais difícil. Porque aí são jogadores que estão fora do holofote, fora do cenário, fora dos times profissionais de futsal, estão na várzea, estão nos universitários da vida, estão nas ligas amadoras, tá ligado? Então, assim, aí é bem mais difícil fazer esse trabalho, entendeu? Então, o Apocão tá absolutamente correto no que ele falou.
A gente conseguiu trazer o Profeta como quinto jogador que tá no meio do fut7, que é fixo, é profissional de fut7 também. Então foi ótimo pra gente. Mas ele tá perfeito na colocação dele. Foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Então aqui a gente não tinha... Por que eu tô falando do Funk Ball? Porque o Funk Ball, ele pica esse quinto jogador antes da gente. E como eu tô falando aqui a verdade pra vocês, né, entenderem o que vai acontecer... e até para os nossos jogadores entenderem o quanto eles têm que mostrar também, têm que provar, e o destino trouxe eles pra gente. A gente tinha aqui um dos jogadores que poderia ser o nosso quinto jogador, que é o Thiago Nascimento, tá? O Thiaguinho, atacante, mas ele foi picado pelo... Thiaguinho que é pivô, se eu não me engano, da Ponte Preta, né? Se eu não me engano, eu acho que é ele. O Thiaguinho, depois eu confirmo. Eu acho que é ele, eu acho. É bom jogador. Ball nessa volta, e aí a partir daí os jogadores que estão numa lista mais alta ali de prioridade, eles acabam saindo e a gente vai para uma lista alta de prioridade, porém de que não são jogadores com histórico, vamos dizer, na nossa visão de análise, que jogaram no topo do fut7, tá? E aí a partir daí a gente vem com como a gente vai completar o elenco. E pra gente ficou muito claro, tá, que os nossos 2 picks, o 5 e o 6, seriam jogadores que têm velocidade e que seriam jogadores que poderiam se transicionar. São jogadores que não teriam uma posição, apesar de ter uma posição, eles têm uma posição. Mas são jogadores que daria pra em algum momento a gente conseguir moldar, tá, de algum jeito, moldar de alguma parte e trazer aí, quem sabe, jogadores que vão ser muito utilizados em muitos momentos, né? E aí a gente pica no 5 o Lui, tá? É um menino que treina com o Andreas, então é um menino que a gente tem ali o contato também. Bom jogador, tá? É de São Paulo, é um cara que vai treinar, tem experiência também no fut7, como eu falei. O Filipão era do chat aqui, né? Tava na minha lista também, o Felipe Soares. Era do chat aqui, ele mandou mensagem, a gente conhecia ele, eu vi vídeo dele aqui no tryout. Irado, mano, que ele tá no timaço, tá ligado? Maneiríssimo. Não tem o topo, mas tem experiência no fut7. Então é um jogador também que joga ali muito na posição do Andreas, mas é um jogador que principalmente tem um físico muito bom. Lembro que eu falei, a gente queria nesses 2 jogadores que tivessem físico, porque esses 2 jogadores, sendo jogadores rápidos, eles abrem pra gente a possibilidade de uma marcação muito conhecida, que é a marcação individual, né? Então eles abrem essa possibilidade, então a gente estava nesse pensamento, e aqui o 214, o Felipe Soares, até brinquei com ele isso, né? O draft do Felipe Soares foi muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo. O draft dele o condicionaria para ser picado até mais em cima, né? Sim. Mas óbvio que eu falei que a galera não dá para você se basear só num dia de draft, por isso que as pesquisas foram feitas. E aí a gente tem, cara, esse pique do Felipe Soares, que é um pique pra gente muito importante e é muito legal para vocês saberem também. Como eu falei, eu brinquei com o Felipe isso, que o Felipe, ele tava numa lista nossa, né? Não foi uma prioridade lá dos 3 primeiros, mas ele acaba... ele já tava na nossa lista e ele recebe eu recebo uma indicação de um grande, né? Um cara que eu conheci, que eu acho sensacional, campeão mundial de futsal, o Lino, né? O Leandro Lino, ele manda uma mensagem pra mim, faz uma semana e meia, falando, pô, cara, olho nesse menino aí, jogou base... Foi até, se eu não me engano, foi do Corinthians, eu esqueci qual time. Maneiro, pô. Mas como vários jogadores aí no sonho acabaram não finalizando a base, né? Não conseguindo dar esse passo a mais, é muito difícil, né? E acabou que não deu certo, né? No futebol de campo. Cara, tinham alguns jogadores, eu não sei se o Apocão vai falar sobre isso e tal, eu vou seguir o vídeo falando, mas tinha alguns jogadores que estavam na nossa lista, que eram jogadores que a gente, antes, pré-draft, a gente conhecia um pouquinho um ou outro, mas não conhecia totalmente. No tryout, perdão. No tryout a gente conheceu e achou muito bom, e a gente entendia que eram jogadores fora do holofote, que a gente gostaria de contar no nosso time. E eles ficaram meio que espalhados, tá ligado? Espalhados aí por algumas equipes. Por exemplo, tô até pegando aqui pra ter como referência, tá? Vou pegar aqui, vou entrar na página da Kings League Brasil.
Postou todos os elencos? Ó. A gente tinha anotado alguns nomes que a gente julgou que eram nomes muito legais, muito bons jogadores, fora do holofote. E a gente achava que a gente conseguiria pegar parte deles, algum deles ou alguns deles, num pique avançado pra frente. Tipo assim, no pique 5, 6 pra frente, assim. Tá entendendo? Aí, por exemplo, tinha... Nesse perfil, tinha aqui que a gente imaginou o Felipe Soares, foi pra G3X. Tinha também... Cadê? Que eu falei sobre ele. Pastinucci. O Pastucci foi pra Fúria, tava nesse bolo. Exatamente. Pastucci foi pra Fúria, tava nesse bolo. A gente tinha o Eduardo, que foi pro nosso time. Foi pro nosso time. A gente conseguiu pegar exatamente o Eduardo. Eduardo Gonçalves foi pro nosso time. Tinha também o pique 2 da Nive. O Breno, foi isso? Ele foi pique 2, mano. Me surpreendeu. Breno Arantes foi pique 2 da Nive. Tava na nossa lista. E também tinha... Cadê? O Vinícius Alexandre, que foi pique 2 do Fluxo. Tá ligado? Isso que eu lembro de cabeça. Tinha mais gente na lista do João, que tava completinha. Mas que a gente imaginava que sairiam mais pra frente, uns saíram muito antes até, que foi o Vini Alexandre do Fluxo, foi o Breno da Nive, o Felipe da G3X, o Pastucci da Fúria, o Eduardo que veio com a gente. Tem também o Josué, que foi pra Loud. Legal também, fixo. Bom jogador também, tá ligado? Agora que tava nessa lista aí, nossa, tipo assim... Que o Reinaldo, ao contrário, tava na lista? Não tava nessa, mas tava em outra. Mas tava também no holofote. Mas, basicamente isso. Jogando ainda, né? Tava jogando aí em várzeas e etc. E é um menino que vem também do salão. Então é um cara que fez um draft muito bom. A gente tá muito feliz. A gente brinca com o Felipe. A gente, né, saiu pra jantar ontem, todo mundo falou, meu amigo... Cara, tu foi indicado pelo Lino, velho, né? Tu vai ter que dar um jeito aí, cara, tá ligado? Teve o quê? A jantinha pós-draft da Elite? Teve jantinha. Legal. Foram o quê? Comeu no New Dog, lá em São Paulo, hamburgueria, não sei o que. Legal. Tava aberto até tarde. Então, lembrando, tá? Não é uma indicação. Eu banquei. Uma indicação, caralho, eu fiz a boa. Eu tava tão feliz que eu passei no meu cartão, filho. Passei no meu cartão lá. Caralho. Foda, hein? Mas ter o Lino também, ele já estava na nossa lista, o Felipe, óbvio, mas ter essa indicação também é algo que vai fazer a gente brincar. A gente achou que não sobraria ele. Depois, galera, vai o sobe e desce de novo, tá? E nesse sobe e desce, esse aqui é um pique que acaba vindo muito da lista do Roma. O Roma fez um trabalho muito forte. E o que acontece? A gente tinha perdido todos os atacantes que estavam na lista 1, tá? E os 3 atacantes que estavam na lista 2 ali, que o Nicolas estava ali nessa parte ali. Então, muitos atacantes já tinham saído. Nesse momento, a gente tinha o Nicolas e o Coiti, né? Sobrando ali no ataque, entre aspas. E para a ideia que a gente tem de time, a gente preferiu um menino... que tivesse um pouco mais de mobilidade, tá? A gente tem... Pô, agora eu entendi basicamente, talvez, porque eles não tivessem picado o Luquete, mané. Porque ele já tem muito circulador de bola no meio campo, tá ligado? Já tem o Luiz Galindo, o Felipe Soares ali pra fazer essa função também. Então o Luquete seria mais um circulador de bola. Então foi ótimo pra gente, que a gente pegou o Luquete ainda. Foi ótimo. Tem o Kelvin já no nosso time, então óbvio que é um jogador que vai estar, né, muito mais defensivamente. Então a gente acabou picando um jogador que tem um gap de crescimento dentro do time. É um menino de Paraisópolis, é um menino que, cara, tem uma história e a gente quer ajudar. Mas se fosse pra tu pegar o influencer, tu pegava o Moleque Joe? O Moleque Joe, acho que era o influencer mais bem conceituado na nossa lista de prioridade. Era ele. Era ele. O Moleque Joe, ele poderia ter saído pra gente ali no terceiro pique, ali, tranquilo. Não, porque você tem Davi e Juninho. Se você não tivesse wildcard, você preferiu o Moleque Joe do que, sei lá, pegar um Java pra ponta? Não sei, eu não tinha fixo também, né? Entendeu? Ia ditar o ritmo quem eu conseguisse escolher. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Se eu não tenho o Wembley, não tenho o Bueno,
a gente ia de GB. Se eu não tenho GB, eu acho que o moleque Joe era já o da sequência. Nossa, caraca. É tão... Entendeu? Entendi. Era isso. Na nossa previsão era basicamente... Tipo assim, pra você entender, ó. Jogadores que fazem aquela função defensiva tinha Bueno Wembley, tinha GB, e a gente gostava muito da ideia de ter o GB. Aqui do Rio, conheço ele, é mão de paixão. Aí tinha como 4 e 5 ali, porque esses jogadores eles fazem função 1 e 2. Uhum. 1 e 2. O El faz 1, 2 e 3 se precisar. Mas mais 2 e 3 o El. Uhum. Tá ligado? E esses jogadores aqui que eu tô falando, tipo assim, o Wembley faz 1, talvez 2. O Bueno faz 1, 2, 3. Tá ligado? O GB faz 1, 2, 3 se precisar. Mas mais 1 e 2. O moleque Joe, ele faz 1 e 2 bem. E tinha o Gui Fernando que foi pro Dendele. E também era uma opção nossa, de fazer 1 e 2. Inclusive o Gui Fernando dá uma das canetas mais fodas do draft. Ele passa... É absurda aquela caneta, tá ligado? Então, fala português, porque porra é essa de 1 e 2? 1, 2, 3, tipo assim, posição. 1 é o fixo, é o jogador mais defensivo. O 2 é o cara que vai dar um pouquinho mais saída de bola em relação a 1. O 3 é o meia. Entendeu? É que basicamente é isso, ó. 1 é o fixo, sustentação. Entendeu? Sustentação defensiva. O 2 é o que joga na linha defensiva, mas sai um pouquinho mais pro jogo. O 3 é o meia. 4 e 5 são os alas. E o 6 é o pivô. Basicamente é isso, entendeu? O 1 é o zagueirão. Defensor mais defensor. Tá ligado? Então, basicamente é isso. Eu vou ver o Canarinho Pistola. E aí, o moleque Joe e o Gui Fernando, pra gente, estavam muito em equivalência, assim, nesse sentido, entendeu? Para ser nessas opções também pra 1 e 2. Então a gente pensou, o moleque Joe na nossa lista de prioridade, tava na segunda página, dos 10 aos 20 ali, tá entendendo? Então, tipo assim, ele tava muito bem posicionado na nossa lista. Muito bem posicionado. A gente queria bastante ele, mas a gente acabou pegando um jogador que faz a função dele ali. E a gente não precisou picar ele, basicamente, entendeu? Sim. Sobrou um cara que pra tu não era pra nem pra ter sobrado. Exatamente. É porque... É que se passa, se tudo sai como planejado, ali era pra tu sair com GB e Marlon, né? Se fosse com seu planejamento. Se sai tudo como a gente esperava que fosse acontecer, ó, vou ser honesto, tá? Eu acho que a gente sairia ou de GB e Marlon ou de GB e Thor. Se não acontece a surpresa da gente conseguir picar o Bueno e o próprio Marlon, era GB e Marlon ou GB e Thor. Pra gente, 10 e 11. Era esse o indicativo. Tipo assim, quando eu sento na mesa ali, tive a 10ª, a gente pensou que a gente poderia pegar GB e Thor ali. O Thor tava na frente de vocês com o Rock? Tava na frente do Rock pra gente. Na frente do Rock. É que eu já falei, cara, o povo pegou raiva do Thor. O Thor é bom pra caralho. Eu acho o Thor bom. Pra caralho de asa. O Thor é muito bom. Muito polivalente. Joga em várias funções. É bom desde o momento do escalonado. Do 1-1, 2-2, 3-3. Até o momento 7 contra 7. Eu gostei mais do futebol do Rock do que a maioria também, tá ligado? Não, o Rock é bom também. Só que eu tô falando que a gente se planejou e possivelmente seria esse nosso pique 10 e 11, tá ligado? Se a gente não consegue contar com o Bueno lá e com o Marlon, a gente provavelmente estaria indo de GB e Thor. Provavelmente. Poderia mudar alguma coisa? Poderia, mas é isso. Ajudar nessa criação dele como jogador da Kings League, a gente confia muito nisso. E óbvio, Chegou a fazer galera, draft que já é um pique. Oi? Chegou a fazer draft simulado com a comissão? Ah, a gente simulou algumas possibilidades, sim. Legal. Mas nenhuma bateu. Não. Nenhuma a gente esperou que fosse acontecer o que aconteceu. É um pique 7, então a gente tá já também falando de um pique lá de baixo. Nesse caso, tá, galera? Sempre os piques são linkados, porque já subia pra gente. Uhum. E a gente já tava com o Lucas. O Lucas, ele tava altíssimo na nossa lista de fixos, tá? É bom que o Lucas saiba disso, né? Lucas Touro é o apelido dele, porque ele parece um touro gigante. O molequinho é bom demais, ô Roncalli. Tá doido? Ele tava numa lista muito alta, mas ele tava atrás de Wembley e Vitinho. Acho que o E aí, Melequinha quando a saiu gente na pica o Wembley e o Vitinho, a gente não tá mais olhando pra fixo. Oi? Eu achei que o Melequinha saiu no segundo round. Pra mim seria primeiro, molequinha. Mas não como segunda Não. escolha. Mas pra mim seria no segundo round, tipo, o nono pegando a segunda vez ele, tá ligado? Não, acho que seria primeira... pro final. Era a minha primeira página. Era a minha primeira página. É que Mas eu não sou. pra quem eu não perguntou sou qual seria meu first pick, seria o que eu tirei na 10ª, seria o Bueno. Meu first pick veio na...
eu consegui pegar na 10ª. Seria ele mesmo. A gente tava... Ó, pra você entender, a gente montou a lista final. Aí, tipo assim, a gente debateu tudo, veio tudo montado. A gente tinha uma indefinição contra first pick, que era a seguinte: Bueno ou Douglinhas. Douglinhas foi pro Condzilla, tá ligado? A gente tinha essa indefinição. A gente confiava que, porra, pro nosso estilo de jogo podia ser o Douglinhas e a gente confiava que o Bueno era imprescindível também, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tinha essa indefinição. O Bueno, ele sempre foi uma opção nossa, desde a época de wildcard. A gente quase pegou ele como wildcard. Então, assim, a gente ficou nesses dois mundos. Optar pelo Douglinhas pela função que ele vai exercer dentro do gramado, ou optar pelo Bueno, que é o jogador que a gente sempre quis ter no time, tá ligado? E aí eu acho que a gente ia pro caminho do Bueno, entendeu? O Ender era 3, Dedo era 4. O Douglas Por isso que quando... Pivô. Então era essas duas nossas prioridades e eu acho que a gente optaria pelo Bueno como first pick e a gente conseguiu pegar na 10ª, então foi ótimo. Se o Bueno saísse antes ali, o Wembley seria uma prioridade pra vocês? Seria, mas a gente não chegaria no Wembley na gente. Não chegaria, não. A Loud pegaria o Wembley com pegaria. certeza absoluta. Então, a gente não contava com a chance de ter o Wembley sendo o 10º. Não contava. Cara, o Wembley cair pra 7 foi loucura. Pois é. Por isso que ele acaba Mas ainda vindo bem. só aqui. Só que ele fez um draft muito bom, o Lucas, e ninguém acabou picando ele. Então a gente ficou feliz, né, que a gente conseguiu picar essa dupla, um atacante, porque depois do Nicolas a gente iria para nossa terceira lista de prioridade de atacante. Nicolas ou Coiti, e depois seria a terceira lista. O Coiti é um jogador que tá crescendo. Quem? O Agnello não foi muito baixo, não? Cara, então, mano, o Apoca vai explicar aqui, eu vou esperar a explicação dele e depois eu vou aparecer. Tá. Pode ser que o Apoca ele conhece mais. Entendi. Sendo muito, mas ele tem uma característica muito mais pivô de costas, e a gente, nesse momento, preferiu aqui o Nicolas. Claro que se o Coiti, né, tenho certeza que vai crescer mais, e aí a gente vem com o Lucas aqui, e aí vai o sobe e desce e o drama total. O drama pelo Agnello, né? O drama pelo Agnello. Aqui todo mundo sabia que a gente tinha que picar um goleiro para ser o goleiro reserva. E o Agnello, e aí tem esse negócio de que o Gal falou pro Agnello, né? E falou pra gente, isso a gente não tem por que esconder, que se o Agnello tivesse no 10º pique, a gente picaria o Agnello. E aqui é muito importante vocês saberem de uma coisa. Óbvio que vai ter opiniões, óbvio que vai ter... Depois, né, tem discussão na hora, mas assim, o Agnello é um jogador que, muito provavelmente, ele entraria no pique aqui, tá? Ele seria o 7º pique, o Agnello. Só que o que acontece? O Agnello, ele falou tanto e se declarou tanto para o G3X que a gente sentiu-se no momento que era importante a gente 7, 8, o Agnello entraria por aqui. A gente sentiu que era importante a gente garantir algumas outras peças e deixar o Agnello, porque a gente sabe que o Agnello é um jogador de umidade maior, né? Não é que ele é velho, ele é de umidade maior, e a gente sabe que o Agnello sempre deixou claro pra todo mundo que ele quer jogar no G3X. Então, picar, a gente sabe, isso é importante, tá, galera? Isso é algo que o jogador pode fazer, ele pode chegar na rede social e falar, eu quero muito ir pro G3X. Se o Real Elite picar ele vai jogar e vai ter que estar lá, mas isso às vezes pesa, né? E nesse caso do Agnello, a gente acreditou que dava pra gente confiar em não, né? Em que será que vão picar um cara mais velho que deixa claro que ele quer jogar no G3X? Então a gente arriscou isso com na nossa cabeça a nossa inteligência, tá? Claro que a gente, na hora, a gente tava lá, e o Gal, o Vamp, a gente tava, o Roma, a gente tava dando, né, não risada, né, o Gal tava dando risada, no caso de risada, de que a gente sabia que o Agnello devia estar muito ansioso nesse momento. Sim, né? pra caralho. A gente sabia que o Agnello tava muito ansioso, a gente sabia que o Agnello, cara, devia estar, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e etc, né? E a gente tinha certeza que ia dar certo, mas eu imagino que o Agnello, pô, quando a gente viu ele, mano, eu tava muito ansioso, tava foda. Quando vocês me escolheram, eu fiquei muito feliz. É legal, né? Pro jogador, é uma coisa muito legal. E a gente tá muito feliz de ter o Agnello. Eu não queria colocar
Perguntaram sobre o picar o Agnello ou não. Cara, então, ó, a gente pensou, tá? Não vou mentir, não, a gente pensou. Mas aí entra um monte de coisa que o próprio Apoca falou, tá ligado? Que faz sentido. Tipo assim, o Agnello é um jogador, é um cara mais experiente, mais velho. A gente prezou, pelo menos, pela juventude nos jogadores de fora em alguns momentos. A gente tem experiência em alguns, tipo no Profeta, no Lisboa, tá ligado? Mas a gente tem juventude em outros, até pra gente conseguir ter reposição física, tá ligado? Tipo assim, a gente tem um time titular que é muito físico e é um time titular que aguenta muito tempo em quadra, tá ligado? Mas a gente quer que os jogadores que estão vindo do banco consigam dar uma sustentação física, de gás, de velocidade, pra dar dinâmica no jogo enquanto alguém tá descansando, tá ligado? Era imprescindível pra gente ter dinâmica na partida, a gente ter imposição física de gás, velocidade, enquanto alguns dos nossos principais jogadores estão descansando por algum momento, por algum motivo. Então, a gente priorizou, em teoria, esse gás, essa juventude, para que a gente consiga, em algum momento, descansar alguns atletas, eles se sentirem bem e confortáveis para conseguir voltar com o jogo não perdendo dinâmica, tá ligado? Até pelo estilo que a gente quer implementar de jogo dentro da Kings League, é importante. Então, por isso também a gente não picou, cara. E essa parada que a pouco falou do jogador se identificar com a equipe é muito foda, tá ligado? Por exemplo, Pô. a gente conseguiu picar alguns jogadores que queriam muito jogar com a gente. E queriam, assim, falando de forma aberta. Quero estar com vocês. Então a gente conseguir ter esse cara com a gente é do caralho, porque ele vai se sentir ainda mais motivado e confortável a jogar com a gente. Então isso é muito foda. E em contrapartida, a gente talvez tenha preferido picar outros jogadores em relação a outras possibilidades por conta disso também. Por jogadores que já declararam em algum momento que queriam fazer parte de algum time. E a gente tinha jogadores de nível bem semelhante que gostariam de jogar com a gente e falou assim, mano, vamos optar pelo cara que quer jogar com a gente. Entendeu? Assim como tiveram os caras que falaram pra mim, falaram pra nossa comissão que queriam estar com a gente e não tiveram condição de estar com a gente. A gente sabia disso. Os caras falaram abertamente, pô, quero estar com vocês. A gente queria muito contar com eles também, Tem mas um a na gente não tela aí conseguiu porque que eles foram... falou no chat que queria estar com a gente. O Felipe Soares, ele falou que queria estar com a gente no chat, mas ele também provavelmente queria estar com o G3X porque é um holofote fudido, tá ligado? Então a gente conseguiu ter algumas pessoas que queriam muito estar conosco. Isso é muito legal, é muito bacana. Assim como a Alia Pouca falou em relação ao G3X, que muita gente queria estar com eles. E é ótimo eles consigam ter quem queria realmente estar com eles. É do caralho. E é isso, mano. Acho que são coisas que condicionaram as escolhas ali no final, entendeu? Condicionaram de alguma forma. A nota, porque eu colocaria até um pouco mais alto, mas eu falei pro Agnello, quanto você acha que você jogou? Porque a galera brinca com o Agnello, né? Tem isso, essa brincadeira, e é uma brincadeira, né? Que na grande maioria das vezes é uma brincadeira saudável. Pô, o Bagrinelli, etc, Agnello, pipipi. O Agnello é bom, cara. Né? E eu falei, quanto você acha que você foi no Mundial de Clubes? Ele falou, pra mim, há pouco eu fui nota 5. Aí eu falei pra ele, tá bom. Se no Mundial de Clubes você foi nota 5, na Supercopa você foi nota 7. Eu quis dizer pra ele, de um pro outro você evoluiu no Futset. E eu tenho certeza que o Agnello vai evoluir mais um pouquinho nessa Kings League. Outra coisa que ninguém vê, ou vê, mas não quer falar. O Agnello participou de vários gols em momentos importantes do nosso time. Vários. O Agnello sofre o pênalti que bota a G3X na frente da Fúria no Mundial de Clubes, pô. Ele sofre aquele pênalti, tá ligado? Foi um pênalti infantil que eu fiquei puto pra cacete com quem cometeu na hora, mas faz parte, é futebol. Mas ele sofre o pênalti, pô. O Agnello no Que dá a Mundial vitória pro G3X. não jogou tão bem, mas na Supercopa Desimpedido ele jogou bem Jogou pra caralho. bem, pô. Dá passe pra gol do Kelvin algumas vezes. Tá? Mais do que imaginam. O Agnello tem um bom chute. O Agnello, cara, ele, na minha opinião, tá? Ah, Pocão, você tá falando isso porque o Agnello é do G3X, você já quer motivar ele. Vocês podem ver isso. O Agnello, na minha opinião, como jogador de futsal e um canhoto pra ala direita, ele estaria em pique aqui, tá? Ele estaria em pique por aqui, pra muitos times, tá? Não sendo talvez o ala canhoto titular, mas sendo um ala canhoto que pode fazer a meia, um cara que tem, ele sabe fazer o pensamento. Então, a gente ganhou. O Agnello não é pique 9. Esse é o ponto. O Agnello não é pique 9. Tá Concordo ligado? com ele. E a gente conseguiu. Ah, Pocão, mas um pique, se ele não fosse 9, fosse 6, 7, são caras que vão mudar um time, não no draft. No draft, galera, são os 3, 4 primeiros caras que são os titulares. O resto, eles se entendem que eles vão ter que mostrar. Mas esse é o brilho da Kings League. Esse é o brilho da Kings League, tá ligado? É o que você vai mostrar. Quem não garante que o Felipe pode virar um jogador super útil? Ele vai ser. Quem não garante que o Lucas pode mostrar e pode acabar entrando mais do que
jogando mais. Galera, é futsal. Você pode mudar toda hora. Você pode deixar um jogo. Por exemplo, a gente tem um desenho do time titular que pode mudar tranquilamente, pô. Porque a gente tem alguns jogadores ali que encaixariam em algumas funções em momentos específicos que podem entrar, tá ligado? A gente tem uma ideia do time titular? Tem. Mas ele pode mudar com tranquilidade, pô. Isso é ótimo, tá ligado? Jogador 15 segundos em campo e trocar. Saca? Então, assim, a gente tá muito feliz com esse pique do Agnello. Definiram E multas? nesse momento, né, a Por gente alto, teve sim. uma breve discussão de se deixava o Agnello pra 10º e nessa ida e volta pra ser o nosso 10º pique, né? Mas a gente ali falou, cara, a gente tinha já 2 goleiros que a gente tava no nosso radar pra ser esse goleiro. E a gente falou, cara, é o 3-2-3, é o Gabriel. Se picarem o Gabriel, a gente tinha o outro, se eu não me engano, Guilherme, o nome do outro goleiro. E aí a gente falou, não, cara, vamos picar o Agnello aqui. Não vamos, né? O Gal também, pô, não, é aqui. Aqui a gente já montou o que a gente queria ali. A gente pica o Agnello em 9º e acaba que volta e na nossa lista seria o Gabriel, né? Na nossa lista seria o 3-2-3. Então, a gente picaria o Gabriel e rezaria pro Agnello voltar. A gente acabou picando o Agnello e ficou ali na expectativa. Se o Gabriel fosse picado, a gente iria no próximo goleiro. Obviamente, porque na teoria o nosso goleiro titular é o Igor. Então ali também não era uma posição que para esse momento ia tanto, mas o Tato ele fez uma lista de goleiros prioridades e uma lista de goleiros que a gente chamou de secundários. E o Gabriel era o primeiro da lista dos secundários. Então, a gente tá bem feliz com os nossos goleiros também. Legal, pô. E galera, para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, esse é o elenco do Tato G3X. da Lembrando G3X que é gente boa pra caralho, mano. Pô, foda. Maluco interessadíssimo no que ele tá fazendo. Pô, profissional pra cacete. Ele trabalhou no Bagagem também nesses últimos campeonatos que a gente jogou aqui no Rio. Gente boníssima, mano, Tato. Gente boníssima. Muito bom, a inclusive. gente tem Kelvin como atacante, Andreas na ala esquerda e Rufino que joga ali no meio / segundo defensor. O Rufino é um jogador muito de movimentação. Se a gente tiver, por exemplo, com o Felipe em campo, os dois podem variar. Se a gente tá com o Vitinho e com o Lucas, o Rufino vai mais pra frente, né? Se a gente tá, com o Agnello pela esquerda, o Rufino pode também estar mais pra frente, né? Então, né, obviamente com o Keno sendo o jogador que deve ser o nosso titular ali na ala direita, o canhoto, né? Pela esquerda, eu acabei me confundindo. E agora, galera, entra a nossa parte, né? Entra a parte que eu mais gosto e que, com muita humildade, me acredito muito competente pra isso, estudo muito pra isso. Agora entra a parte do treinamento, né? Então, a partir de agora, vocês vão estar vendo os nossos calendários, vão estar participando, alguns de vocês vão estar até sendo aberto para conhecer o nosso time num churrasquinho inicial aí. E tamo junto, cara, tamo junto. Tentei falar o máximo que eu consegui e se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários porque eu vou tirar todas essas dúvidas, tá? E claro, tem um vídeo que vai chegar, um Reels e um vídeo que vai chegar de todos os bastidores. Daqui até quinta-feira eu vou fazer muitos vídeos sobre... Caralho, moleque, mano, vou te falar, ficando doente com essa porra de Kings League, mano. Vídeo de todo mundo, vídeo do Apoca, live do Apoca, live de não sei quem, vídeo do Velho Vamp, vídeo não sei quem, por notícia, moleque, caralho, doido. Preciso dar uma parada também, senão eu vou ficar maluco, né?